Desculpa, me empolguei e acabou terminando o tempo do outro vídeo. Então, o cão, ele guarda na sua memória instintiva que ele tem que comer rápido, porque senão vem outro indivíduo e rouba a comida dele. Então, por isso que o cão, na maioria das vezes, ele se alimenta muito rapidamente, ele ingere a comida muito rapidamente, ao contrário do ser humano, que costuma comer calmamente, com tempo, tranquilo, né? Salvo algumas exceções. Uma outra questão importante que diferencia a questão da alimentação entre cão e ser humano é que o aparelho digestivo nosso, humano, ele é cerca de 10% do peso corporal nosso. No caso do cão, dependendo do tamanho, essa porcentagem vai baixar de 2,7% a 7% do peso corporal. Então, proporcionalmente, o trato digestivo do cão ele é muito mais curto, ele é muito menor do que o nosso. E isso faz com que ele tenha uma característica de digestão um pouco diferente e, por isso, nem tudo que nós comemos e nos faz bem vai fazer bem para o cão. Além disso, existem algumas substâncias que estão presentes em alguns alimentos que o cão não tolera bem, que pode ser tóxica para o cão. Vou citar aqui o chocolate, a cebola, a uva. São alimentos que para nós não nos causam problema nenhum, mas para o cão podem causar problemas sérios, intoxicações graves que podem inclusive levar à morte. Tá? Então, a questão da alimentação é uma das principais questões aí para a gente avaliar essa diferenciação aí de vínculo e antropomorfismo. Além disso, é através do contato que a gente tem com os nossos animais que a gente se relaciona de uma forma mais perfeita com a natureza, né? Então, a gente tem que preservar as características naturais dessas espécies que a gente convive para que essa relação seja saudável, né? Os cães eles nos ajudam a nos conscientizar de que a gente não está sozinho no mundo, mas que a gente se une com todos os seres vivos. E a preservação desses seres vivos é fundamental para que a gente possa ter uma vida saudável, tanto física como emocionalmente. E o respeito ao animal, principalmente em relação às suas necessidades fisiológica, biológica e psicológica, permite com que a gente viva em maior harmonia com esses animais. Então, por isso que a gente não deve ir nem a um extremo, nem a outro, a gente deve ficar sempre na média, sempre no intermediário, para que essa convivência seja saudável. Como tudo na vida, existem os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? Os aspectos negativos da interação ser humano-animal são principalmente esses, né? Os maus tratos, que infelizmente são comuns, são frequentes, ainda existem pessoas que desconsideram os animais como sendo seres dignos do nosso respeito, então ainda é muito comum acontecer. O abandono, pessoas que por N razões decidem que não querem mais ou não podem mais ficar com o animal e o abandonam. A questão que a gente já comentou agora com relação ao antropomorfismo, né? Que seria, segundo Klein, em 1995, ele fez uma comparação de humanização dos animais e animalização de seres humanos. Ele considera que as pessoas que tendem a humanizar os animais correm um risco de se animalizarem, né? Então, esse seria um aspecto negativo.
E aí, claro, se a gente for levar em conta o extremo, né? O antropomorfismo na sua parte mais extrema. E um outro aspecto negativo são as zoonoses. Esses aspectos faz parte da nossa função como médicos veterinários evitar ao máximo que isso aconteça, que isso cause problema. Mas é importante que a gente leve isso em consideração, tá? Porque tanto para um lado como para o outro, né? As zoonoses, elas são doenças transmitidas de animal para o ser humano, de ser humano para o animal. Mais corretamente seria a gente chamar de antropozoonoses, né? Aí a gente abrange tudo. A doença é transmitida do ser humano para o animal e do animal para o ser humano. E qual é o papel do médico veterinário nessa interação? São vários, tá? Nós, como médicos veterinários, a gente tem um papel muito importante nessa relação. O primeiro deles seria apoio emocional e psicológico. É muito comum a gente precisar dar esse apoio para o cliente no momento de uma perda, seja ela por uma necessidade de se fazer uma eutanásia ou por uma morte natural, um animal que se encontra internado na clínica e que venha a falecer, tá? Esse apoio é um dos papéis do médico veterinário nessa relação, tá? Eu sempre digo que nós, como médicos veterinários, a gente tinha que ter mais noção de psicologia, porque a gente usa bastante. No nosso dia a dia, na clínica veterinária e em outras áreas também, isso se faz necessário, mas eu acho que na clínica veterinária isso é muito mais comum, muito mais frequente, de a gente precisar dar esse apoio psicológico no momento de uma perda, no momento de dar uma notícia de que o animal tem uma doença terminal, ou que ele tem uma doença grave, que ele vai ter que passar por uma cirurgia de risco. A gente precisa ter noções de psicologia para poder lidar com esse cliente que muitas vezes entra em desespero na frente do profissional e o profissional fica sem saber o que fazer com aquela pessoa, sem saber como ajudar aquela pessoa. E uma das funções que a gente tem é dar esse amparo nesse momento. Um outro fator importante é a interação que ocorre entre clientes na sala de espera. Muitas vezes os clientes se encontram na sala de espera e vão interagir, ou já se conhecem, ou acabam iniciando uma amizade ali em função daquele cãozinho. Então, assim, o cão, o animal que ele está levando na clínica veterinária, ele vai ajudar na interação com outras pessoas. Orientação aos clientes, não só na questão do apoio emocional e psicológico, mas a orientação ao cliente de como essa interação deve ser. A gente comentou ainda há pouco a respeito da questão alimentar. Essa é uma orientação que a gente sempre tem que passar para o cliente, né? A questão do antropomorfismo, o cuidado que a pessoa tem que ter para não entrar num antropomorfismo, tudo isso é papel do médico veterinário orientar, certo? O médico veterinário ele não está ali tão somente para fazer vacina e tratar doença. O médico veterinário ele tem um papel fundamental, muito importante, em promover essa relação entre o ser humano e o animal e que essa relação seja a mais saudável possível, tanto para um lado como para o outro, tanto para o ser humano como para o animal. Então, a orientação aos clientes é fundamental e o médico veterinário ele deve ter um conhecimento profundo nessa relação, nas características dessa relação, no que pode e que não pode, o que é positivo, o que é negativo, para que o cliente possa ser orientado de como fazer com que essa relação seja o mais proveitosa possível. Ele também é
um avaliador de condições de comprometimento de bem-estar. Uma vez que ele é o técnico, ele vai avaliar a condição. Isso tanto no tirar uma dúvida do cliente, como em perceber na conversa com o cliente no momento da consulta que aquele animal pode estar sendo submetido a uma condição de comprometimento de bem-estar e ele orientar o cliente nesse sentido de modificar esse comportamento e às vezes até de ele se encontrar numa situação em que ele pode ser instigado a fazer uma denúncia contra aquele tutor, né? Então, essa também é uma função importante do médico veterinário. E por último, como mediador de conflitos. Tá? Então, ele vai mediar, dentro dessa interação ser humano-animal, esses conflitos que poderão vir a acontecer. Sejam eles entre pessoas da mesma família que estão tendo um conflito de como agir em relação ao animal, como às vezes até em relação a mediar um conflito causado por um vizinho, por exemplo, que acha que o animal está sofrendo maus tratos e faz uma denúncia. Isso às vezes acontece. Tá? Eu já tive uma situação dessas na clínica, uma cliente que fez uma cirurgia e a cirurgia não foi tão bem quanto a gente esperava, a cachorra ficou com uma ferida um pouco mais feia, e o vizinho achou que a cliente não estava cuidando bem, que a cliente tinha deixado aquela ferida daquele jeito. E quase chegou a via jurídica essa questão, e eu fui chamado a conversar com esse vizinho e explicar para ele a situação, o que estava acontecendo ali, que o que estava acontecendo não era uma questão de maus tratos, mas sim uma condição que o animal estava passando de saúde. Tá? Então, é uma outra situação, é uma outra condição que o médico veterinário também tem por função em relação à interação. Uma outra questão é que a maioria dos clientes, a maioria dos tutores, eles chegam com o seu animal no consultório veterinário e ele espera que o médico veterinário compreenda os seus sentimentos. Então a gente tem que ter muito cuidado no sentido de como a gente vai abordar esse tipo de situação, porque muitas vezes o cliente pode não entender a forma como a gente está colocando a situação. Então a gente tem que ter principalmente a confiança do tutor naquilo que a gente está orientando, para que o cliente não se ache menosprezado ou não ache que está sendo mal avaliado em relação ao comprometimento, no caso especificamente do antropomorfismo, né? Ah, mas ele é meu filho, eu amo como se fosse meu filho, então o carinho que eu estou dando para ele está errado, eu não posso dar esse carinho para ele. A gente tem que ter esse discernimento e esse cuidado na abordagem sempre que for tratado esse tipo de situação. Tá? E, finalmente, o favorecimento desse elo entre o profissional e o cliente, ele vai conduzir a resultados positivos para todos, para o médico veterinário, para o cliente humano, para o tutor e principalmente para o paciente, que é o nosso principal fim, né? Então, todas essas questões a gente tem que ter muito cuidado no abordar para melhorar a condição de interação entre o ser humano e o animal de companhia.